Daí, galerinha do barulho, professor Fabiano Machado, de novo na área. Vamos lá, vamos estudar classes gramaticais, morfologia. Hoje nós vamos trabalhar com o artigo. Vamos lá então, vamos estudar um pouquinho com o gordo aí. Vamos com calma e vocês vão entendendo calmamente aí como é que funciona a utilização do artigo. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar morfologia artigo. Nós já vimos a substantivo, adjetivo, hoje nós vamos ver o artigo. O que eu preciso saber do meu artigo? Tá? Ele é uma palavra que nós antepomos ela aos substantivos para dar a eles um sentido determinado ou indeterminado. Então, quem são os meus artigos definidos? Os, as. Indefinidos, uns, uma, umas. O artigo ele sempre aparece antes de substantivos, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado aí. Por esse motivo, qualquer palavra a qual o artigo se refira passa a funcionar como substantivo. Então ele tem esse, vamos dizer, esse dom, esse processo que eu utilizo com ele é de substantivação. Então o artigo ele pode aparecer com outras palavras de outras classes gramaticais e essas palavras vão estar substantivadas, vão ser substantivos, tá? Entre o viver e o morrer existe uma imensa porta. Então aqui viver e morrer são verbos, mas aqui eles funcionam como substantivos, tá? O artigo ele pode vir distanciado do substantivo a que ele faz referência, tá? Os dois pequenos jardins era a principal atração da cidade. Ó, os dois está lá na frente. Os, né? Eu tenho o número dois pequenos, que é um adjetivo, e jardins. Então, ele está longe, mas ele se refere aos jardins, tá? Aqui eu fiz uma pequena compilação dos artigos que eles podem se combinar com certas preposições, tá? Eu teria preposição mais artigo, tá? Olha só, eu tenho um exemplo que eu vou dar para vocês, seria o quê? O ao. Eu tenho o ao, a preposição e o artigo. Eu teria o do, de preposição mais o artigo. Eu teria o no, em preposição mais o artigo. E o por, desculpa, o pelo, que é o por preposição e o artigo. E assim por diante, aqui tem todos as suas combinações que eu poderia ter. Então, o artigo, além de definir ou indefinir o substantivo, ele vai servir também para indicar o gênero e o número, tá? O telefonema, um substantivo masculino singular. A rádio, substantivo feminino singular. Os ônibus, ele é um substantivo masculino plural, tá? Pois muitas vezes são palavras que eu tenho, ônibus, pires, onde ela não tenha a sua parte, vamos dizer assim, singular e plural pré-definida. Quem vai definir é o meu artigo. Em geral, não se coloca artigo antes de nomes de cidades e nomes de pessoas conhecidas, famosas. Tá? Ele gostaria de conhecer Brasília. Leonardo da Vinci foi um inventor genial. Tá? Eu não utilizo o artigo nessas colocações. Se, no entanto, o nome da cidade ou o nome da pessoa vier caracterizado, qualificado, o uso do artigo é obrigatório. Ele gostaria de conhecer a bela Brasília, então eu tenho que utilizar. Antes de pronomes possessivos, meu, minha, sua, vossa, o uso do artigo é livre, é facultativo. Todos conhecem sua fama, todos conhecem a sua fama. Tá? Eu não uso artigo entre as palavras cujo, cujas, cujo, cujas, tá? E o substantivo seguinte, esta é a carta cujo conteúdo todos conhecem. A gente ouve muito cujo o conteúdo todos conhecem, estaria errado, tá? Coloque esse artigo depois do numeral ambos e ambas, e todos e todas. Ambas as professoras são competentes, todos os convidados chegaram, todas as questões foram resolvidas, tá? Todo a e toda no singular, observe que há mudança de sentido quanto à presença ou ausência do artigo. Todo, sem ser seguido de artigo, equivale à expressão qualquer. Todo livro é interessante, qualquer livro é interessante. Mas se eu usar todo o seguido de artigo, equivale à expressão na totalidade. Toda casa precisa de reforma. Então eu estou totalizando, ok?
Então eu tenho que tomar esse cuidado na utilização do artigo com essas palavras. Algumas observações para vocês que eu acho importantíssimas. Na sintaxe, tá? O artigo sempre exercerá a função de adjunto adnominal. Depois nós vamos ver isso aí, mas eu já vou colocando para vocês em cada final de estudo morfológico o que ele vai funcionar lá na minha sintaxe. Então o artigo ele sempre vai funcionar como adjunto adnominal. Segunda observação. Observe que nem sempre o O e o A serão artigos. Eles podem, em determinados usos, né, cumprir outras funções sintáticas, morfológicas no período, tá? Pertencendo assim a outra classificação gramatical. Aqui eu trabalho muito mais com a classe gramatical, tá? Com a morfologia. Tipo A, ele pode ser artigo definido, a menina veio hoje. Ele pode ser preposição, refiro-me a este livro. Ele pode ser um pronome oblíquo, busquei-a no aeroporto. E um pronome demonstrativo, as de azul estão vindo. Então eu tenho que tomar esse cuidado. A mesma coisa o os. Ele pode ser um artigo definido, os livros estão bons, um pronome oblíquo, levei-o ao cinema, e um pronome demonstrativo, não vi os que saíram. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Como é que eu vou identificar eles? Tá? No pronome oblíquo, ele sempre vai estar fazendo referência a uma pessoa, tá? Depois nós vamos ver no estudo do pronome que os pronomes oblíquos se referem às pessoas, tá? Lá na minha conjugação verbal. Então isso aí depois nós vamos ver. Então, busquei ela no aeroporto, tá? Levei ele ao cinema. Já o pronome demonstrativo, o as e o os eu tento trocar por aquele ou aquela, tá? Aquelas de azul estão vindo. E o pronome demonstrativo o ali, ó, não vi aqueles que saíram. Então eu tenho essa diferenciação aí. Não se contrai preposição com qualquer artigo que faça parte do título de alguma obra. Eu não posso fazer a contração. No entanto, se a obra não for iniciada por artigo, use o seu artigo antes dela. Ontem eu li em O Globo um texto excelente do Zuenir Ventura. Olha só, eu não juntei, li no Globo. Está errado, porque o nome já possui o O, então eu não posso fazer essa contração. Preferi os Lusíadas às Memórias do Cárcere, tá? Então eu não faço essa contração aí. Não se contrai preposição com qualquer artigo antes de sujeito de verbo no infinitivo. Eu tenho que tomar cuidado. Em alguns programas televisivos já se falou muito do futebol. Um dia ser suplantado pelo MMA. É inadequado. O correto seria: em alguns programas televisivos já se falou muito de o futebol um dia ser suplantado pelo MMA. Então eu não posso fazer essa contração, ok? Outra situação. O artigo ele indica a totalidade de uma espécie. O homem é um ser volúvel, então todos os seres humanos, tá? O artigo é dispensado quando atribui um sentido genérico ao substantivo, mesmo quando este é especificado. Certos membros religiosos não vão a festas. Então é qualquer tipo de festa ou é só o O ali, o a festas. O a é só uma preposição, então ali ele não tem a utilização do artigo, tá? Ele fica utilizar preposição porque o verbo está pedindo, ok? Então eu estou generalizando, é o sentido genérico da festa. A pesquisa não se refere à mulher casada, ao homem casado, mas tão somente a solteiros. Então, a qualquer mulher casada, qualquer homem casado, e o a é só uma preposição ali no solteiros, tá? Ok, até aqui? Tranquilo? O artigo é normalmente dispensado antes dos substantivos em provérbios. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Ó, ele foi dispensado, eu não preciso dizer a água mole, entendeu? Então, ele está dispensado e eu posso tirar ele sem problema. O artigo também ele é dispensado antes de nomes de meses, a menos que estejam especificados.
É em setembro que eu faço aniversário, mas nunca me esquecerei do setembro de 2000, pois foi meu primeiro beijo. Então ali eu tenho uma especificação e o outro não especificado, porque a menos que, tipo, ele tenha essa especificação, né, do setembro de 2000, então eu tenho que utilizar o artigo. O artigo também é dispensado antes das datas dos meses, tá? Das datas do mês, eu tiro ele. Milhares de pessoas desapareceram incrivelmente em 30 de março de 1549, tá? Então, olha só, tirei, não tem problema. O artigo é usado antes de dias da semana. Aos domingos, os católicos vão à igreja. Então, eu uso o artigo antes dos dias de semana. O artigo é usado antes de horas, em expressões adverbiais de tempo. Os pescadores não devem pescar ao meio-dia, por causa do sol. A melhor pesca começa a partir das 6 horas da manhã. Ok? O artigo é usado antes das 4 estações do ano. A primavera, o verão, o outono e o inverno marcam as estações do ano. O artigo é usado antes de nomes que indicam datas festivas. O carnaval, o Natal, a Páscoa, a Quaresma. O artigo é usado em expressões de pesos e medidas. Pagou-se R$100 o metro de tecido. O artigo só é usado antes da palavra casa quando ela vem especificada por um adjetivo, ou locução adjetiva ou oração adjetiva. Quando significa estabelecimento comercial, também há artigo. Enfim, conseguimos visitar a linda casa do bairro da qual todos falaram. Eles finalmente arrumaram o restaurante. A casa ficou linda e será um sucesso, então eu utilizo quando ele estiver especificado. Diante de nome de pessoas, só se usa artigo para indicar afetividade, familiaridade, intimidade. Mandei uma carta a Jair Bolsonaro, na época em que ele era deputado. Então, eu tenho intimidade. Os Portinares tornam minha casa ainda mais chique. O José é uma ótima pessoa, então eu só vou usar quando indicar afetividade, familiaridade, intimidade com essa pessoa, eu uso o artigo. Terminamos aqui o estudo do artigo. Próxima aula aqui com o nosso amigo gordinho, lindo e bonito. Vamos estudar numeral, ok? Nós estamos seguindo aí uma sequência calma, tranquila e vocês vão gabaritar a prova. Vamos lá! Beijinho do gordo para vocês.